paz de Deus, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, a nossa videoaula que nós estamos fazendo do programa Escolinha Musical CCB. Para você que não conhece o programa, não deixe de ver as outras videoaulas que já foram feitas, onde lá na primeira a gente vai estar explicando toda a funcionalidade do programa, o porquê que esse programa foi desenvolvido. Na segunda, nós vamos estar ensinando a instalar e acessar aqui o primeiro menu, que é o menu de usuário, onde você vai estar fazendo os primeiros cadastros. Na terceira videoaula, nós abordamos esse menu configuração, abordamos dados da comum, cadastro de instrumento, cadastro de métodos, dias de ensaio, grupo de alunos e aulas canceladas. Ficou faltando abordar cadastro de avaliações, status de avaliação e lição do MTS. Bom, antes de mais nada, irmão, a gente vai voltar aqui nesse menu aqui, ó, de dados da comum, porque na hora que eu estava editando o vídeo, eu vi que esse menu aqui, ó, ele não foi bem explicado, tá? Eu só passei por cima, mas não expliquei como tem que explicar. Então é o seguinte, esse menu aqui onde está escrito gênero, eu selecionei aqui irmão. Por que, irmãos? Porque na igreja nós só fazemos escolinha para irmãos. Então aqui eu selecionei irmãos, porque a gente só vai dar aula na igreja para irmãos. Porém, você, irmã, que é organista e está dando aula na sua casa ou na sua escolinha de música, se você dá aula só para irmãs, você vai selecionar irmãs, ok? Agora, se você dá aula para alunos de ambos os sexos, aí você seleciona ambos. Então, na hora de imprimir os relatórios, você pode estar selecionando lá nos filtros irmãos, aí vai imprimir o relatório só de irmãos. Irmãs, vai imprimir só o relatório de irmãs. E ambos vai imprimir os dois juntos, ok? Essa parte aqui, irmãos, eu esqueci de explicar. É importante. Aqui tem aqui dados, dados da comum, né? Se você vai utilizar esse programa na sua escolinha, no caso das irmãs que dão aula em casa, ela vai cadastrar aqui, ao invés de cadastrar o nome da comum, ela vai cadastrar o nome da escolinha dela, entendeu? Porque em todo o relatório, isso aqui é os dados que saem no cabeçalho dos relatórios, entendeu? Então vamos supor que você vai levar o candidato para oficialização. Então na ficha de oficialização que você vai imprimir, se não tiver esses dados aqui, o cabeçalho sai em branco, entendeu? Então do jeito que tiver cadastrado aqui, aqui nessa parte, vai sair lá no cabeçalho da ficha, vai sair lá então, comum, né? No nosso caso aqui, Vila Pedra Azul, cidade, Pedra Azul, São Paulo, endereço, Rua das Pedras 500, bairro, Vila das Pedras e assim por diante, ok? Tá bom? Ah, um erro aqui, ó, é irmão José, não Josá. José. Pronto. Ok, irmãos? Então entendi dessa parte. Aí, irmãos, outra coisa que eu esqueci de falar. Se na sua escolinha tiver, que nem na minha comum, a escolinha é feita em 2 dias. Dia de quarta e dia de sábado. Então você tem que cadastrar aqui. Dia de quarta, horário. E dia de sábado, horário também. Por quê? Na hora de você lançar a lição dos alunos, ele vai te perguntar assim, que dia de escolinha? Aí você vai, tem um menuzinho lá que você, se você só tem aula um dia, maravilha, ele não vai te perguntar nada. Mas se você tem aula 2 dias, ele pergunta que dia que você quer lançar. Aí tem um menuzinho que você abre e vai estar lá, quarta, aí se você clicar em quarta, só vai puxar os alunos que estão cadastrados para estudar na quarta, entendeu? Agora, se você clicar no sábado, ele vai puxar os alunos do sábado. E assim por diante, ok? Então vamos abrir o próximo menu aqui, que é o cadastro de avaliações. Então vamos dar uma navegada aqui. Nova avaliação. O que seria isso aqui, irmãos? Os irmãos sabem que nossas escolinhas, elas são divididas em ciclos. Os 6 primeiros meses é um ciclo, os 6 meses seguintes é o segundo ciclo e assim por diante, ok? Então você pode estar usando essa nomenclatura ciclo, ou você pode estar usando a nomenclatura fase. Então, primeira fase, segunda fase e assim por diante. Eu vou estar utilizando aqui a nomenclatura ciclo, ok? Então essa avaliação aqui, eu vou colocar aqui, ó, primeiro ciclo. Aqui ele pergunta aqui, ó, grau máximo. Qual que é o grau máximo que o aluno pode atingir dentro de um ciclo?
Aí vai ser definido com os instrutores, com o encarregado, ou mesmo se você já tem isso definido, você pode colocar. Então é assim, o que que seria esse grau? Seria a quantidade de pontos que você vai dar a chance do candidato fazer para que ele consiga tirar a média máxima. A média máxima a gente já cadastrou lá atrás, que é 7, né? Então aqui, no meu grau máximo aqui, eu vou estar dividindo todas as minhas avaliações, e meu grau máximo vai ser 10. Meu grau máximo vai ser 10, para mim, tá bom? Então aqui já está definido que o meu primeiro ciclo, o grau máximo dele de todos os trabalhos, tudo que eu fizer, o máximo de pontos que vai ser possível adquirir vai ser 10. Isso aqui eu posso alterar para 20, por exemplo, mas aí a chance do candidato, aí fica muito fácil para o candidato. Eu posso colocar 12, não tem problema, tá? Desde que você defina lá onde a gente já fez, nos dados da comum, eu defini qual vai ser a pontuação mínima que o candidato precisa atingir para ele estar podendo passar de ciclo, que a gente definiu que é 7, ok? Então, eu vou dar uma chance de ele tirar, eu vou dar 10 pontos para ele, e desses 10 pontos ele vai ter que ganhar pelo menos 7, certo? É assim que funciona. Se eu cadastrar aqui 12 pontos, eu vou dar 12 pontos de chance para ele, e desses 12 pontos ele vai ter que atingir 7. Então a gente entra aqui em editar. Bom, eu venho agora aqui ó, em subavaliações, ok? Que subavaliações, o que seriam essas subavaliações? Seriam todos os trabalhos que eu vou dar para ele nesse semestre, nesse ciclo, tá? Todos. Que ele vai ter a oportunidade de atingir esse grau máximo que é o 10, ok? Então é o seguinte, vamos supor que eu vou dar o caderno de exercício. O caderno de exercício é uma coisa que a gente usa aqui na nossa comum. Depois eu vou, em outra oportunidade, eu vou mostrar ele num vídeo. Esse caderno de exercício ele foi desenvolvido, pelo que a gente sabe, por algumas irmãs examinadoras. E ele se espalhou na internet na época que teve essa mudança toda de metodologia de ensino, e ele caiu na nossa mão. E a gente só modificou algumas coisas do caderno de exercício, porque tinha exercícios lá que não condiziam com a fase que o candidato estava, então algumas coisas a gente alterou, né? E a gente usa ele com uma maneira de avaliação, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou cadastrar aqui, ó. Então cadastrei caderno de exercícios. O grau máximo do caderno de exercício, ou seja, a nota máxima que o caderno de exercício vai valer, eu vou colocar 10. A nota máxima do candidato no caderno vai ser 10. Só que aqui eu vou definir quanto que ele vai ter de peso em porcentagem em cima dessa nota aqui. Então eu vou definir que esse caderno aqui ele vai ter como peso apenas 2%, tá? Então se o candidato tirar 10, vamos entender agora, se o candidato tirar 10 nesse exercício do caderno de exercício, ele vai ter garantido 2 pontos da média, tá? Dessa média 10 aqui. Então ele já vai estar garantido na nota dele 2 pontos da média se ele tirar 10 aqui. Se ele tirar 5, ele vai ter garantido 1 ponto da média. Lembrando que a média ele precisa atingir 7, ok? Bom, feito isso eu salvo. Então eu vou cadastrar outra atividade, porque eu preciso ter, em porcentagem aqui eu preciso ter 10. Por enquanto eu só tenho 2, tá? Então vou colocar aqui uma avaliação final. Avaliação final de semestre. Bom, a avaliação final de semestre, geralmente ela não é uma prova tão fácil, tá? Então se ela não é tão fácil, a nota dela vai ser 10 para o candidato, né? Vai ser de 1 a 10. Porém, o peso que ela vai ter na média, eu vou colocar aqui 5. Então, se o candidato tirar 10 nessa prova, ele já vai ter 5 pontos dos 7 necessários para ele passar de ciclo. Entenderam? Então, eu salvo. Eu posso estar aplicando para o candidato aqui também uma avaliação prática. Por exemplo, lembrando que isso aqui é só questão de exemplo. Então, eu vou colocar aqui, avaliação prática. O que seria essa avaliação prática? Então, eu posso pegar algum exercício do MTS que a gente fez, entendeu? A gente faz isso aqui na nossa comum. Então eu chamo o candidato lá na frente, a gente fala, ó, irmãos, na próxima escolinha vai ter uma avaliação prática. Então vocês estudem do exercício tal ao exercício tal. Aí a gente chama o candidato lá na frente,
ou em particular, depende da situação, e daí você pede para o candidato solfejar. No caso aqui da primeira fase não tem solfejo, do primeiro ciclo, né? Então ele vai fazer só a linguagem rítmica de algum daqueles exercícios lá, tá, 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 certo? A gente coloca o metrônomo e ele faz. Então, como a primeira fase os exercícios são bem facinhos, né? Então aqui o grau máximo vai ser 10 e o peso a gente pode estar definindo aqui 2 pontos. Pronto. Então agora a gente já tem 9 pontos dos 10 que a gente definiu aqui em cima, ok? Então eu posso colocar aqui comportamento, é uma coisa bem legal. A gente pode colocar assim, ó, comportamento e participação, né? Então tem aqueles candidatos que se destacam no comportamento, se destacam na participação nas aulas, né? Comportamento, comportamento barra participação. Então, se o candidato é aqueles candidatos bem participativos, né? Gosta de participar da aula, enfim, ele já pode estar ganhando aí esse 1 ponto. Eu vou colocar aqui, ó, como peso ele vai valer 1 ponto, ok? 1 ponto no final lá. Então vou salvar. Um outro exemplo que a gente pode estar colocando, irmão, só que daí eu vou ter que subir esse grau máximo aqui também, tá? Eu vou subir ele aqui, ó, vou colocar 11, tá? Eu vou colocar ele como 11. Pronto. Então o grau máximo não vai ser mais 10 agora, vai ser 11. Por quê? Eu vou colocar aqui, ó. Então é assim, explicando novamente. Então de 11 pontos que a gente vai dar durante esse ciclo, ele tem que tirar pelo menos 7 para estar passando de ciclo, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui uma coisa que a gente utiliza aqui na nossa escolinha. No guia orientativo que os irmãos passaram, que eu citei na videoaula passada, é necessário que o candidato tenha no mínimo 75% de presença. Esse programa, ele me dá aqui em porcentagem, quanto que o candidato tem de presença durante todos os ciclos, tá? É óbvio que isso aqui não poderia nem estar sendo usado como critério de avaliação, mas até para dar uma chance para o candidato atingir essa média 7, a gente coloca aqui então uma avaliação que é a frequência. Então na nossa comum a gente utiliza a frequência também como uma questão avaliativa, tá? Então a gente vai colocar ela como 10 e o peso máximo dela vai ser 1 ponto. Parece pouco, irmão, mas se o candidato tiver 100% de frequência, que não é uma coisa impossível, tá? Até porque quando ele justifica a falta, vamos supor que o candidato fica doente. Então ele liga para o encarregado ou manda no grupo do WhatsApp, irmão, eu não vou hoje por motivo de doença. É óbvio que a gente sempre pede para o pai fazer isso, né? Quando no caso dos candidatos de menores. Ou no caso dos irmãos de maiores, às vezes tem que faltar por motivo de trabalho, ou por motivo de às vezes ter que levar um filho no hospital, ou a esposa, enfim, e ele justifica, ele não fica com falta. Então, sendo assim, se o candidato obter 100% de presença, ele está com 1 ponto da média garantido, tá? Então, me parece justo a média 7, porque a gente dá bastante chance do candidato atingir essa média, né? Então aqui se a gente for analisar, o caderno de exercício é bem fácil, né? O candidato ele vai ter que responder aquelas questõezinhas, quem já teve a oportunidade de ver o caderno de exercício vai ver que é fácil. O mais difícil aqui é essa avaliação prática, que vale 5. Porém, se ele for bem em todas as outras avaliações, ele praticamente já vai ter a média dele concluída. O caderno de exercício vai valer 2, né? A avaliação prática aqui, que também é fácil, também vai valer 2. O comportamento e participação vai valer 1, ou seja, se for um aluno participativo e comportado, ele já tem 1 ponto garantido, né? E se ele também tem frequência, ele também vai ter mais 1 ponto garantido. Então a gente pega e salva aqui. Lembrando, irmãos, que no primeiro dia de aula, a gente já explica para o candidato os deveres e as obrigações. Aqui na nossa comum, a gente costuma, já desde o primeiro dia de aula. Então a gente explica para o candidato que é obrigação de quem estuda música, dos músicos então nem se fala, mas a gente já explica para eles, no dia da reunião com os pais, a gente já explica para os pais para incentivar, porque é obrigação de quem estuda música participar dos ensaios. Então no ensaio,
vocês vão ver quando a gente chegar lá na aba de ensaios, ou melhor, eu já vou até mostrar agora. Aqui já terminamos, eu vou fechar. Na aba ensaios aqui, ó, vocês vão observar que tem aqui, ó, frequência de ensaios. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que para nós contamos como frequência, naquele ponto de frequência, entra também a frequência no ensaio. Então o candidato tem, vamos supor assim, no mês teve 4 escolinhas e um ensaio, né? Se o candidato tiver participado das 4 escolinhas, teoricamente ele está com 100% de presença. Porém, se ele faltar no ensaio, ele já não está com esse 100% de presença garantido. Entenderam? A participação do ensaio a gente conta como frequência também. E o programa ele me dá tudo isso. Ele me dá a participação da escolinha, a participação do ensaio, feita a média, tudo certinho. Ok? Lembrando que isso não é obrigatório ser adotado por todas as igrejas, né? Nós adotamos assim porque nós achamos que assim é uma maneira de você praticamente obrigar o candidato a participar do ensaio. Bom, então vamos partir para o próximo menu. Próximo menu, status da avaliação. Logo embaixo, no próximo menu, vai ter aqui, ó, lição do MTS. Esse status de avaliação, ele está ligado a esse menu aqui de lições do MTS. Então nós vamos cadastrar aqui o status. O que seria esse status? Bom, uma breve explicação. Foi sugerido que nessa nova metodologia de ensino, as lições, quando passadas, deveriam ser feitas em grupo. E assim nós fizemos durante um ano. Mas a gente observou que no decorrer deste um ano, tem aqueles candidatos que se destacam e tem aqueles candidatos que malemar abre a boca. Então a gente está fazendo os exercícios em conjunto e a gente observou que alguns candidatos só mexiam uma boca, mas não faziam o exercício. Quando que a gente percebeu isso? Quando a gente foi fazer aquela avaliação prática, né? Então, no conjunto vai muito bem, a aula vai muito bem. Mas no individual, quando a gente ia fazer a lição prática, a gente viu que tinha irmãos assim com erros, com dúvidas básicas, né, que não poderiam ter mais nessa altura do campeonato. Então, nós fizemos uma reunião com o nosso irmão encarregado, juntamente com os instrutores, e definimos assim, que nós íamos continuar obedecendo a sugestão do MTS, que é fazer o estudo em conjunto. Porém, todas as lições que nós fizéssemos em conjunto, depois nós faríamos ela individualmente. Então, essas lições que nós fazemos aqui na Minha Comum individualmente, elas também têm um peso na nota final, tá? Então, nessa primeira fase, praticamente, não tem lição assim para ser passado, que seja assim de um nível elevado. Mas da segunda fase em diante, que é a partir do 5º módulo, já tem lições mais difíceis, de dificuldade mais difícil. Então, a gente utiliza essa metodologia a partir do 5º módulo. Mas eu vou estar mostrando aqui como que a gente grava aqui essas lições. Então eu tenho aqui status. Esse status é o que vai aparecer na hora de eu pegar a lição. Então, ao invés de ter bom, ótimo, regular e tal, a gente colocou assim, satisfatório e insatisfatório, ok? Então, a gente faz a lição, só para os irmãos entenderem. Então, a gente faz, vamos supor, hoje a gente estudou na escolinha a lição 4, 5 e 6, tá? Aí a gente estudamos em grupo. Aí a gente fala assim, ó, semana que vem, essas lições que nós passamos hoje em conjunto, vai ser passado individualmente valendo nota, ok? Então os candidatos têm uma semana para eles estar estudando essas 4 lições, tanto o solfejo quanto a linguagem rítmica, certo? Então, na aula seguinte a gente vai tomar essas lições individualmente. Então, para não colocar lá regular, bom, ótimo, não sei o que, a gente usa só 2 nomenclaturas. Aqui na Minha Comum nós usamos satisfatório e insatisfatório. E a nomenclatura não fez. Não fez é quando o candidato falta por motivo não justificado, então ele fica como não fez. Então ele já perdeu esse ponto, né, no caso. Então eu vou cadastrar aqui só para os irmãos entenderem. Insatisfatório, insatisfatório e não fez. Então lembrando que satisfatório, o candidato está aprovado. Insatisfatório, ele não está aprovado. E não fez, ele também não está aprovado.
Lembrando que essa ordem que está aqui no fim, aqui eu vou colocar 3, é só a ordem de sequência que vai aparecer lá. Então satisfatório ficou com 1, insatisfatório 2 e não fez o 3. Aí aqui, ó, ele aparece para mim na ordem aqui, ó, 1, 2 e 3, ok? Aqui esse status aprovado significa o seguinte: toda lição que ele fez que ficou satisfatório, para mim ele está aprovado, não aprovado no ciclo, ele está aprovado naquela lição. Nós consideramos satisfatório o candidato que, ao nosso ver, tirou entre 6 e 10 na execução do exercício. Insatisfatório o candidato que tirou entre 1 e 5 na execução do exercício, ou seja, fica entre o ruim e o regular. E o satisfatório fica entre o bom e o ótimo, ok? Se você quiser usar a nomenclatura regular, ruim, bom e ótimo, também fica a seu critério, mas dá mais trabalho depois lá na frente na hora de lançar essas lições, ok? Vamos para o próximo menu. O próximo menu é lições de MTS. Aqui, irmãos, é onde eu vou cadastrar as lições que o candidato vai passar individualmente. Por isso que eu falei, está ligado ao status de avaliação. Então aqui eu vou cadastrar um para os irmãos ver como é que funciona. Então, irmãos, no módulo 5, na página 30 e 31, no fim do módulo 5, nós temos 10 exercícios que os candidatos devem passar, tanto a linguagem rítmica quanto o solfejo. Então eu vou cadastrar isso aqui. Segundo ciclo, módulo 5. Por que eu coloquei módulo 5? Porque o segundo ciclo é o módulo 5 e o módulo 6. No módulo 6 eu também tenho lições individuais, então eu vou cadastrar aqui apenas do módulo 5. Então, na página 30 e na página 31 do MTS, eu tenho 10 exercícios. Então eu vou ter que cadastrar um por um. Aqui eu já salvei com sucesso. E aí eu faço igual o anterior. Clico no lápis. Eu vou editar agora. Então, eu já sei que é segundo ciclo, módulo 5. Então eu vou lançar lá. Primeira lição. Primeira lição, linguagem rítmica. Eu preciso escrever linguagem rítmica? Não, não preciso. Só vou escrever LR, que eu já sei que é linguagem rítmica isso aqui. E vou salvar. Primeira lição, solfejo. Porque todos os exercícios devem ser tomados linguagem rítmica primeiro e depois o solfejo. Ok? E assim por diante. Segunda lição, LR. Depois, segunda lição, solfejo. E assim por diante. Bom, irmãos, então aqui eu terminei. Como vocês podem ver, eu não sei porque que o 10º foi parar aqui em cima, mas enfim. Tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10º, tá? Então é isso, esse cadastro de lições do MTS é isso. Passando para o módulo 6, entre a página 34 e 37 eu tenho 20 exercícios. Então o irmão vai ter que cadastrar os 20 exercícios, tanto 20 linguagens rítmicas e 20 solfejo. Se o irmão observar que os seus candidatos não têm necessidade de estar fazendo individualmente, que o estudo em grupo está funcionando, então não é necessário estar fazendo isso aqui. Se avalia apenas em grupo. Mas aqui foi uma luz que Deus deu para nós, porque nós estávamos com essa dificuldade aí de sanar esse problema. Muitos candidatos, como se diz popularmente, né, se encosta naqueles que sabem mais e por serem em conjunto vai embora. Mas é um falso aprendizado. Quando você vai verificar, aquele candidato, na verdade, ele não absorveu o conhecimento necessário que ele tinha que ter absorvido. Então a única maneira de a gente saber realmente quando o candidato está com uma determinada dúvida é fazendo individualmente, igual a gente está fazendo esse trabalho aqui. Então é isso, irmãos, essa videoaula vai ficando por aqui. Se você está gostando do trabalho, não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e também, irmãos, acionar as notificações aí do YouTube para toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você possa ficar sabendo que tem um vídeo novo no canal, ok? Dúvidas, podem deixar nos comentários ou mesmo mandar um e-mail para a gente. O nosso e-mail, juntamente com o link para estar baixando o programa, estar baixando o Crystal Reports, está na descrição do vídeo. Não se esqueça de ver os vídeos anteriores. E é isso aí, tá? Fiquem com Deus. Deus que abençoe a todos e a paz de Deus.